Bom dia, Critica Brasil, bom dia todo mundo, bom dia Aquias, bom dia equipe do Aquias, eu aqui com vocês mais uma vez, Niobe Cunha, jornalista aqui de São Paulo, convidando todo mundo a participar, dar like, partilhar, dar joinha, enfim, é muito importante a participação das pessoas nos canais independentes. E para falar um pouquinho também de comunicação, eu vou falar de imprensa, né? Que esse fim de semana sofreu ataques e atacou, né? Para a gente lembrar que não existe bonzinho, não existe mocinho nessa história. Na sexta-feira, a imprensa, de uma forma. A imprensa não, mais especificamente o jornal Folha de São Paulo, jornal de maior tiragem nesse país, de tiragem nacional, fez um editorial bastante agressivo, cujo título já é bastante ofensivo, né? O título é Jair Rousseff, fazendo uma analogia entre o Jair Bolsonaro, esse genocida que está acabando com o moral e a saúde dos brasileiros, com a presidenta deposta injustamente, Dilma Rousseff. No editorial é feito pelos donos do jornal, tá? O editorial não é uma matéria, o editorial não é uma reportagem, o editorial é a opinião dos donos do jornal. E essa opinião dos donos do jornal fazem um alerta, né, para que o Bolsonaro não tenha o mesmo fim, que é quase que uma ameaça, né, que ele não tenha o mesmo fim que a Dilma Rousseff, e para isso ele precisa controlar o teto dos gastos. Todos sabem que Dilma foi deposta porque não abaixou a cabeça para poderes bastante escusos, né? Todos lembram do Eduardo Cunha. Ela não abaixou a cabeça, para não dar aumento, né? Pressionada para dar aumento para o judiciário, ela não quis dar, e aí ela ficou isolada, né? O judiciário nitidamente a colocou do outro lado, né? Como inimiga, e mais tarde, com a questão do teto dos gastos, que ela teimou que teimou não, né? Ela firmou o pé de que a liberação dos gastos com saúde e educação era, era a forma, né, desse país sair da crise econômica que já se desenhava ali naquele momento. Por conta disso, e claro, questões políticas, e por conta de, obviamente, já ter o esboço desse golpe que nós sofremos, ela foi deposta. E todo mundo sabe o que veio depois. Enfim, jornal bastante agressivo, foi ofensivo a mim como leitora, a mim como jornalista, a mim como cidadã, enfim, contra o bom senso, né? Todos sabem que Dilma entregou a juventude dela na luta para defender os direitos democráticos, né? Contra a ditadura militar. Ela colocou a, a vida dela, né? Na luta democrática, na luta pela democracia. E pagou bem caro, foi presa, foi torturada, enfim. E comparar o Jair Bolsonaro, que é uma pessoa que já se pronunciou a favor de tortura, pronunciou a favor da morte de opositores, enfim, é ofensivo, né, gente? Até a nossa inteligência. Não bastasse a nossa cidadania, as mulheres, a nossa inteligência. Mais tarde, a imprensa que foi atacada justamente por este ser, né, Jair Bolsonaro, que se diz presidente, que ameaça, né, um jornalista que lhe pergunta o que ele tinha a dizer sobre os depósitos do Queiroz na conta de sua esposa Michele. No que ele devolveu que ele estava com vontade de dar um soco, uma porrada na boca do jornalista. Isso gravado, visto, ouvido por todo mundo, enfim, já correu o mundo, tem a versão em várias línguas, dito por um presidente. Vejam, isso não foi a primeira vez que um presidente agrediu um jornalista. Isso é comum, todo mundo sabe quanto vale a vida de um jornalista nos grotões desse país, né?
por R$ 500 manda se matar jornalista que desagrada ao poder. Pois bem, mas isso a gente, né? Quando a gente teve a restituição democrática, a gente achou que esse tipo de prática, né, esse tipo de violência, virulência, havia terminado. Pois bem, não só não terminou, como ele voltou mais violento. Né? Lembrando, quem não se lembra, né, do general Newton Cruz, que soltou uma célebre frase quando um jornalista fez uma pergunta enquanto ele dava ali uma coletiva, o jornalista fez uma pergunta que não lhe agradou, ele mandou um cala-boca jornalista. Jair Bolsonaro já tinha dado um cala-boca jornalista ali naquele cercadinho, em maio, eu acho, desse ano, e agora ele ameaçou dar uma porrada, disse que estava com vontade de dar uma porrada na boca do jornalista. É essa democracia que a gente está vivendo hoje em dia, né? A democracia que ameaça, a democracia de um déspota, a democracia da ignorância, né? Enfim, que de democracia não tem nada, eu estou aqui ironizando. Se eu fosse jornalista, eu o processava. Ele foi ameaçado publicamente por uma autoridade, então cabe um processo aí. Mas, novamente, a imprensa, depois de volta, foi ameaçada novamente pelo André Mendonça, que entrou com processo contra o jornalista Schwartzman, da Folha de São Paulo, que tinha escrito um artigo que dizia que o título do artigo é assim, eu queria que o Bolsonaro morresse, uma coisa assim, por aí o título. E o Bolsonaro resolveu processar, né, colocou o Departamento de Justiça, né, gente, o ministro da Justiça se presta a esse papel sabendo que vai perder, porque não houve ali nenhuma ameaça. E o jornalista fez uma hipótese de que, como o Bolsonaro estava desdenhando da Covid, que ele desejaria que o Bolsonaro morresse de Covid. Ou seja, isso não é uma ameaça à vida, não existe lei que progrida, qualquer estagiário de direito sabe que essa ação não vai prosperar, vai ser um vexame, né, para o Ministério da Justiça. Hélio Schwartzman é o nome do jornalista, desculpa, a minha falha. Enfim, o André Mendonça sabe, mas obviamente o André Mendonça está sendo pressionado pelos militares ali em torno do Jair Bolsonaro, e que não vai dar em nada, porque não houve ali uma ameaça de morte. Apesar de parecer um mau gosto, mas cá entre nós, quem que não deseja que esse homem escafedeça, que vai, enfim, né, que suma das nossas vidas, que deixe o país em paz, que a gente tem muito problema para resolver. Enfim, essa é a imprensa que ataca e é atacada. Então ela não tem nem como se fazer de vítima, porque ela vitimiza outras pessoas também, né? E ela se vitimiza, enfim. Vivemos esse caos de comunicação. Por isso, mais uma vez, a importância dos canais independentes, progressistas, a importância da gente estar aqui, assinar o Critica Brasil, acompanhar todos os canais independentes. Eu sei que é muito difícil, eu mesma não tenho tempo de assistir todo dia a tudo, mas é muito bom que a gente selecione pelo menos uns 3 canais por dia, e assim a gente vai girando e a gente vai compartilhando e convidando as pessoas, porque é assim que se faz a democracia, é assim que a nossa voz vai ser ouvida. Jair Bolsonaro, a gente também tem muita vontade de estourar a mão na sua boca, mas, né, a educação, a boa educação nos impede, e, enfim, eu também não estou afim de ser encarcerada por causa de um estrupício como esse que se diz presidente. Esse é o Critica Brasil, eu sou a Niobe Cunha, desejo um bom dia para todo mundo. Não deixe de assinar o Critica Brasil e o meu canal, o Jogo de Damas JDD. Bom dia para vocês e até a próxima.